iniciar esse vídeo falando um pouquinho sobre a Bitse. O que é o Bitse, né? Vamos falar um pouquinho de alvará de construção e vamos aí dar umas dicas para você do que você precisa ter em mãos para poder solicitar esse documento junto ao site da prefeitura daqui da nossa cidade de Bauru. Vamos lá, gente, começar um pouquinho, conversar aqui o nosso bate-papo sobre os documentos que a prefeitura emite após a gente dar entrada num projeto de aprovação, né? Então, o cliente está aí querendo construir, já comprou o lote, contrata o arquiteto e agora processo burocrático, né? A parte legal do projeto é desenvolver esse projeto dentro da normativa que a prefeitura nossa pede e dar entrada. Hoje a gente tem um meio sensacional, que é o meio eletrônico, que é a prova digital. Antigamente, só para contar um pouquinho do histórico, a gente imprimia tudo isso e levava pessoalmente até a CEPLAN e demorava-se um pouquinho, dava um comunique, a gente retirava tudo, imprimia tudo de novo, levava lá, tal. Então eu achei que a prova facilitou a nossa vida muito, né? Apesar de estarmos com um processo meio moroso na aprovação, por problemas da prefeitura mesmo, a prova veio para facilitar muito a nossa vida. Então, eu acho que as cidades que optaram, né, por colocar esse sistema de aprovação eletrônico, ó, passos, luz à frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é, né? Então, o que seria os documentos emitidos pela prefeitura, basicamente, para uma construção nova, tá? Então, você cliente que vai construir, precisa de um profissional para fazer o projeto dentro da legislação. A gente vai desenvolver esse projeto levando em consideração as legislações municipais, então, a parte de recuo, a parte de taxa de aproveitamento, o que pode ser construído nesse lugar, quais são os recuos laterais, frontais, né, e do fundo, né, para essa construção acontecer, qual a taxa de permeabilidade, ou seja, eu posso pavimentar tudo o meu lote, eu não quero grama. Não é assim, né? A gente precisa aí ter uma taxa de permeabilidade do solo, a questão da calçada, que é muito importante para o final do último alvará, que a gente vai falar um pouquinho. Então, é necessário você ter orientação de um profissional para a execução desse seu projeto, tá bom? Então, não é simplesmente sair construindo para depois pensar nessa aprovação, porque pode ser que você tenha surpresas desagradáveis aí se fizer fora da legislação, tá? Então, vamos lá. A gente fez o projeto, vamos para a prova digital. Eu só vou mostrar, vou ficar aqui no cantinho. Aqui, cantinho. E vou mostrar para vocês um pouquinho da carinha desse prova digital, tá? Então, hoje, algumas cidades, a gente entra no site, a gente vai ter aqui algumas cidades que utilizam já esse sistema, tá bom? Deve ter outros, mas para mim aqui em Bauru é esse sistema. Então, o cadastro, né? Nós fazemos um cadastro e aí dentro desse sistema a gente vai ter várias opções de tipos de projeto. Então, se projeto comercial, serviços, multifamiliares, né? Quando por exemplo, kitnets, condomínios, alvará de construção de obra residencial para uma família. Então, a gente precisa ver aí onde se encaixa. Então, quando a gente vai dar entrada num projeto, a gente precisa dar entrada no projeto para aprovação dele e também para solicitar o tal do alvará de execução de obra. Esse alvará ele vai servir para fazer o quê? Dar o start. Olha, você pode começar a sua obra. Se nós começamos obra sem esse alvará, corremos o risco de receber multas, tá? Tanto nós profissionais sermos notificados, quanto você cliente ter a obra embargada. Então sai mais caro, né? A gente fazer as coisas certas é mais moroso, mas é o correto. Então a gente entraria aqui para aprovar. Esse é um outro vídeo, né? Se você quiser um vídeo explicando sobre a parte de aprovação, como dar entrada, deixa os comentários aqui nesse vídeo. Nós temos aqui, voltei, aqui ainda, a gente fez esse processo, que é essa parte aqui, aprovamos o projeto, saiu o alvará de construção, e aí a gente começou a obra. Tá lá a obra seguindo, tal. Agora a gente vai ter o quê? A gente vai precisar, depois que a obra terminou, avisar a prefeitura. Prefeitura, acabou a obra, posso morar dentro, né? Posso cair para dentro? Posso morar na minha casa? Aí a gente vai dar entrada num outro processo para solicitar o Bitse, que nada mais é que um documento que a prefeitura te entrega falando, olha, essa casa pode ser habitada.
já está conferida, está tudo ok, ok? Então, esse processo que a gente vai fazer uma simulação hoje. Simulação não, eu vou mostrar para vocês como é que seria, né, como que é o processo que nós no escritório fazemos, tá? Então, o projeto, ele foi aprovado, construído, e aí o cliente, né, verificamos, olha, está na hora do Habite-se. Então, a gente vai fazer o pedido do Habite-se. Hoje, na prefeitura, a gente tem duas situações. A gente tem os projetos aprovados diretamente no Aprova Digital, então processos digitais, ou os processos mais antigos, que são físicos ainda, tá? Então, aí você precisa identificar qual é o tipo de projeto que você vai pedir o Habite-se. Essa solicitação do Habite-se, deixa eu voltar para mim aqui, que é importante também ter um detalhe aqui, tá? O Habite-se é uma parte do processo. Então, vamos pensar assim, ó, vou colocar aqui do lado, vou ficar mais do lado assim, aqui, para colocar aqui depois, tá? Etapas no processo de aprovação de projeto, do processo de construção de uma casa nova. Então, a gente tem parte de projeto, a gente tem a parte de aprovação, alvará de execução, depois a gente tem o Habite-se, depois a gente tem a parte de pagamentos das taxas da Receita Federal, aí a gente vai ter a averbação dessa casa junto à matrícula, tá bom? Então, são etapas, tá? A gente não vai fazer aí meia etapa. Então, a gente dá a entrada no processo para poder construir, constrói, avisa que construiu, saiu a Habite-se, a gente pega esses documentos, vai na Receita, paga as taxas devidas na Receita, porque tem algumas taxas para registrar essa casa perante ao seu patrimônio e tudo mais. Pega esses documentos que saem da Receita, vai para o cartório, porque até agora a gente tem uma matrícula sem nada construído e agora a gente tem uma casa alocada nesse lote, né? Então a gente precisa verbar essa documentação, essa casa nesse documento, na matrícula. É isso significa o averbar, tá? Colocar a construção em cima da matrícula, ok? Então vamos lá. Lembrei. A gente precisa, antes de fazer essa solicitação no Aprova Digital, a gente aqui em Bauru, a gente tem uma etapa antes, que é o quê? Solicitar para a SEMA, que é a nossa Secretaria de Meio Ambiente, uma vistoria, que a nossa calçada e a espécie está plantada, está de acordo, tá bom? Então, para isso, vou voltar aqui, ó. Até deixei aberto aqui. Hoje, no site da prefeitura, a gente tem uma parte lá que chama documentos eletrônicos. Nesse documentos eletrônicos, tem várias opções, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem várias. A nossa, para solicitação, isso a gente vai fazer antes de entrar na prova para solicitar o Habite-se, tá? A gente vai solicitar aqui, então, solicitação de vistoria do plantio de muda para o Habite-se. Então, para que você faça essa solicitação, quais são os documentos necessários? Você tem que ter os comprovantes de caçamba usados na obra, todos. Eu até falei ontem para uma arquiteta que me ligou perguntando, eu não gosto de fazer o que é o mais fácil, então às vezes fica mais burocrático, mas o que é o correto? Quando a gente faz o documento para aprovação, a gente preenche lá um termo que a gente faz uma previsão de quantas caçambas a gente vai usar. Tem de 1 a 15 metros cúbicos de entulho, tem de 15 a não sei quanto. Eu sempre preencho de 1 a 15, tá? Para construção nova. Mas, se você, que nem ela, o que aconteceu com ela? Ela teve uma obra que teve 15 caçambas. Cada caçamba normalmente tem 3 metros cúbicos. Então, é bastante entulho. A casa deve ser bem grande, né? Então, quando a gente vai fazer essa solicitação aqui, a gente vai informar para a SEMA qual a quantidade de entulho gerado. E aí, o correto, pega esses comprovantes da caçamba, né? Porque vamos falar, os caçambeiros, nas empresas de entulho, elas recolhem esse entulho na obra e elas precisam destinar de forma correta, tá bom? Então, o que acontece? A prefeitura vai pedir para a gente justificar isso. Para onde está indo esse lixo, né? Então, a gente pede para essas empresas, já oriente o seu cliente, clientes guardem os recibos de caçamba, tá bom? Que depois chama CTRs, que a gente pede para que eles mandem para nós no finalzinho agora, que a gente vai precisar, ok? Voltando lá, gente.
Então, aqui a gente vai preencher esse pedido, né? Número do processo de construção, da aprovação, número de casas, qual o tipo da construção, quantidade de resíduo gerado, na calçada onde foi ou será plantada a árvore, tem poste, né? Então aqui também é importante que o arquiteto já tenha aí fotos da fachada da casa. Tire uma foto da fachada, um pouquinho na diagonal, para ele ver que a calçada ali tá existente, né? Tem ali a árvore plantada, tem na legislação uma medida do jardim que tem que ter, tem uma lista na SEMA também, que vê, ó, o cliente está aí. Ó, SEMA, espécies para calçada. A SEMA disponibiliza para nós algumas opções, tá, de árvore para calçada. Então é importante você comprar isso, né, consultar essa lista antes de comprar, tá? A gente tem duas vertentes aqui, sobre a rede de iluminação, ou seja, na sua calçada passa a fiação, tem poste, ou oposto à rede de iluminação, tá bom? Então, o poste é do lado de lá. Então, tem a opção aqui também, tá? Por que teve isso? Por que teve essa mudança, né? Na verdade, não é tão recente, tá? É porque antigamente a gente plantava qualquer coisa e, por exemplo, aves cítricas, né? Árvores cítricas tem um bichinho que chama cancro. Esse cancro, por exemplo, ele acaba com as plantações de laranja. Então, é uma forma de proliferar esse bichinho, tá bom? Então, não pode mais. Árvores gigantes, apesar de serem lindas, elas acabam com o passeio público, né? Destruindo também a tubulação que liga a casa ao esgoto da rua. Então, por isso foi se organizado essas plantas para poder ter essas calçadas mais organizadas, ok? Então, a gente vai vir aqui, né, com a solicitação do plantio, adicionar as fotos e aguardar. Desse documento eletrônico gera-se um número que você vai controlando, vai acompanhando essa geração até que a SEMA deu ok. A SEMA deu ok, eles emitem para nós um documento falando, olha, está aprovado pela SEMA. Aí que a gente volta na prefeitura para pedir o habite, tá bom? E quais as taxas, né, que é pago para sair esse habite? O habite a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o imposto municipal, e nós temos uma taxa para o habite. Ah, Bruna, eu consigo prever o custo disso? Consegue. Você consegue, antes de fazer a solicitação, mandar para o plantão fiscal essa planta. Tem um zap, inclusive, que eles respondem super rápido. Solicitando a verificação das taxas, tá bom? Então, você vai entrar aqui no Habite, vai solicitar, né, um novo processo. Aí eu já tinha criado aqui só para fazer a simulação. E aqui, gente, a prova ele é muito didático, tá bom? Então, ele tem aqui, é bem passo a passo, o preenchimento das informações, as leis vigentes, que é importante o arquiteto conhecer, as declarações que a gente precisa imprimir, assinar e depois colocar de novo aqui, tá bom? Então, imprime esse documento. Tem algumas informações aqui que às vezes não se encaixa no nosso processo, como, por exemplo, a questão do alvará de bombeiro. Depende muito do tipo de processo seu, tá bom? Ó, então aqui está escrito também, né? Para obter a taxa de ISS, você precisa clicar aqui, ele não gera automático. O do Habite se gera, tá bom? Então você clica aqui, ele vai abrir novamente o documento eletrônico para vir aqui para o plantão de ISS para solicitar essa guia, tá? Aqui você vai colocar os dados da obra, ó, e anexar a planta, tá bom? Aí eles vão gerar uma guia para você. Você pega essa guia, manda para o cliente paga, você pega o comprovante e anexa ao processo da prova digital, tá? Que é o comprovante que eles vão solicitar. E aí, gente, é seguir. Então, preenche todas as informações e ok. Vai acompanhando o processo. Eu tô com o processo lá, deixa eu mostrar para vocês. Já faz um tempinho. Então, estamos aqui aguardando, ó, processo. É a casa, aqui a Habite, processos digitais. Então, aqui no sistema, a gente vai ver, ó, eu dei entrada no 26/5. Ainda está pendente. Tá, ó, dia 14/7 foi a última movimentação desse processo e estamos aí aguardando. Eu costumo cobrar, né? Eu vou mandando mensagem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, dia 15/8. Alguma novidade? Né? Então, assim, tá moroso, né? A gente sabe que
estamos com um problema né, de morosidade nessa aprovação, por infinitos problemas que eles estão ali passando, mas cabe a nós a fazer os processos corretos e seguirmos nosso trabalho, tá bom? Então espero que ajude você, arquiteto, que sempre me pergunta qual é o processo do Habits e tal. Espero que esse vídeo ajude você e a minha equipe também para conhecer os processos, né, aqui do escritório, que é parte do nosso trabalho, tá? Clientes, sigam aqui o nosso canal, a gente vai vir com muitas dicas, já tem bastante vídeo aqui falando um pouquinho da obra, do dia a dia do escritório. Então, se inscreve, não dói, me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas, eu gosto muito de compartilhar. Então é isso, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.